Estamos de volta com você aqui na gravação desses vídeos sobre a história de Turiaçu. Esse é um trabalho da TV Turiaçu, da rádio Turiaçu FM, aqui da cidade de Turiaçu, e nós vamos contar a história para você em vários vídeos. Nós estamos apenas começando uma história que vai durar muito tempo e, claro, você vai ficar informado de como começou essa história de Turiaçu, como veio, né, os primeiros habitantes. Nós já fizemos o vídeo anterior e você, claro, já está sabendo e vai ficar sabendo muito mais dessa história. Agora eu vou conversar aqui com o professor Dezinho. Professor Dezinho, que é, como eu disse, é historiador, é professor aqui do município de Turiaçu, e eu vou saber do professor Dezinho quem foi, como se deu o povoamento, professor Dezinho, da cidade, do município de Turiaçu. É claro que para se criar um município é necessário que se faça aí, começando pelos povoados. Como começou o povoamento do município de Turiaçu, na história que você, inclusive, está contando no seu livro? Pois bem, continuando aqui a nossa conversa, né, sobre a historiografia de Turiaçu, em primeiro lugar é muito importante a gente destacar, Carlos, que o nosso Turiaçu, é importante esse canal, porque ele é muito pouco mencionado na literatura, na historiografia do Maranhão. Eu acho até porque Turiaçu teve um período, né, que foi Maranhão, depois pertenceu ao Pará e depois ele volta para o Maranhão. E talvez por conta disso, quando a gente vai buscar os povoados, ou aliás, as cidades, os municípios mais antigos do Maranhão, Turiaçu não configura. Mas é importante lembrar que Turiaçu, ele é um dos lugares mais antigos do território maranhense e também do Pará. E nós vamos contar essa história. Bom, é importante falar sobre o processo de ocupação e formação do território. Nada mais, isso quer dizer o que? O seu povoamento, o processo de povoamento. Como é que começa essa história? Mas nós queremos também destacar que o Turiaçu, ele já entra, para reforçar a questão da antiguidade, ele está inserido no contexto das grandes navegações. Porque existe na literatura registro de que, antes de Pedro Álvares Cabral vir para o Brasil, passou aqui no litoral de Turiaçu, exatamente onde nós estamos, a expedição do navegador português Duarte Pacheco Pereira. Ele esteve aqui em 1498. E no litoral brasileiro ele começa exatamente em Turiaçu, daqui ele segue para o Pará. Como é que a gente sabe que em 1498 ele esteve em Turiaçu? Por causa das coordenadas geográficas. Porque Duarte Pacheco estava numa missão que era sobre a demarcação do Tratado de Tordesilhas, para definir entre Portugal e Espanha qual era a parte que pertencia a cada uma dessas duas potências. Então a missão dele aqui foi essa. E segundo o que ele escreveu no seu estudo, chamado de Tratado de Cito Orbis, ele aponta exatamente a coordenada geográfica de onde ele começou a expedição dele. E essa coordenada geográfica, hoje, ela coincide com a foz do rio Turiaçu. Então, Duarte Pacheco começa a sua expedição pela foz do rio Turiaçu e daqui ele segue em direção ao Pará, vai até a ilha do Marajó, de lá ele volta para a Europa. Então, a história começa muito antes do próprio descobrimento do Brasil. Por isso é que Turiaçu é um dos lugares mais antigos. Fora isso, que essa afirmação que estou dizendo, ela está registrada na literatura, inclusive portuguesa. Dois autores portugueses, Jorge Couto, que é muito conhecido na história do Brasil, porque ele estuda muito a história do Brasil, e o Duarte Leite, que é um anterior a Jorge Couto. Esses dois historiadores, esses dois autores, escritores, eles têm obras publicadas que registram essa expedição e fazem referência a Turiaçu. Bom, mas o processo de povoamento do nosso lugar, ele começa no início do século XVII. Entre 1616 a 1622, nós temos aí 6 anos, e nós não sabemos exatamente qual foi o ano que começou. Mas um fato relevante dessa história, para afirmar o início do povoamento de Turiaçu, é que, após
a fundação de Belém em 1616, né? 4 anos depois da fundação de São Luís, que foi fundada lá por Castelo Branco. O expedicionário, capitão Pedro Teixeira, ele é mandado de Belém para dar notícia da fundação do Forte do Presépio ao governo do Maranhão. E ele faz essa expedição dele por terra, desbravando a região. Então, segundo a literatura, também de Baena, de César Marques, Pedro Teixeira, nesse ano de 1616, ele já passa pelo território que é hoje Turiaçu. Tanto é que a nossa BR de 316, ela corresponde, Carlos, a essa estrada, esse primeiro caminho percorrido por Pedro Teixeira. E a BR, ela inclusive inaugurada nos anos 70, né? Não, 60, ela leva o nome de Rodovia Pedro Teixeira. Inclusive lá no município de Presidente Médici, tem uma estátua, um monumento em homenagem a Pedro Teixeira. Então, entre 1616, que é a expedição de Pedro Teixeira, e 1622, nós temos o início do povoamento de Turiaçu, que é do primeiro povoamento chamado de Paruá. Por quê? Porque essa estrada, esse caminho por onde teria passado Pedro Teixeira, nos anos 1622, ela é inaugurada e ela passa exatamente dentro do povoado, do primeiro povoamento de Turiaçu, que nós chamamos de Núcleo do Paruá, porque ele ficava localizado na confluência do rio Paruá com o rio Turiaçu. Isto em 1622 começa o nosso povoamento. Muito bem, nós estamos de volta para falar agora, e claro, queremos saber do professor Dezinho sobre os primeiros núcleos, né, de povoamento do município de Turiaçu. Antes, quero fazer um destaque para você, que essa igreja que você vê aqui ao fundo, a igreja de São Benedito, aqui no município de Turiaçu, que tem uma história também interessante para ser contada a respeito daqui da igreja do São Benedito, que fica localizado aqui no bairro Alto São Benedito, onde nós estamos gravando esse vídeo. E um detalhe, não esqueça de fazer aí, de deixar o seu like, né, se inscrever no nosso canal e, claro, faça o seu comentário a respeito, né, compartilhe o nosso vídeo para que possamos alcançar muito mais pessoas e, claro, eles ficarem sabendo da história do nosso município de Turiaçu. Professor Dezinho, continuando, os primeiros núcleos de povoamento do município de Turiaçu começaram por onde? Sim, então nós já falamos que entre 1616 e 1622 surgiu o primeiro povoamento, que era o povoamento do Paruá, né, porque ficava na confluência do rio Paruá com o rio Turiaçu, por onde passou a estrada, que nesse ano ela foi inaugurada ligando Pará e Maranhão, ou seja, Belém e São Luís. Esse núcleo, como ele ficava dentro de uma área indígena, né, cercado por índios, nós sabemos que toda essa região eram terras habitadas pelos povos originários. Esse primeiro povoamento, ele era constantemente atacado pelos povos teremembés, pelos índios, né? Então, o que acontece? Nesse primeiro povoamento, no ano de 1655, foi instalada a missão, né, que tinha a finalidade de pacificar esse conflito entre índios e colonos. Segundo a historiografia, eram colonos do Maranhão, de São Luís, juntamente com portugueses, que foram se fixar nessa região, atrás de terras, né, para a criação de gado, mais ao interior. Nós estamos falando de uma época em que houve a perseguição dos holandeses, aqui no Maranhão, a invasão e perseguição dos holandeses. Muitos colonos, donos de engenho, preferiram ir para o interior. Então é mais ou menos nesse contexto que esse povoamento se consolida, tá? O segundo povoamento é o do Mutuoca. Como é que se dá origem ao segundo povoamento de Mutuoca? Nós falamos anteriormente sobre a expedição exterminadora dos Teremembés, em virtude dos ataques que elas faziam às comitivas oficiais. Então, o que acontece? No ano de 1776, quando se pensava que todos os índios haviam sido exterminados, eles promovem um grande ataque nesse povoamento do Paruá. Massacraram todo mundo, incendiaram, mataram sem distinção de sexo e idade.
E alguns sobreviventes desse povoamento conseguiram, né, sair de lá. Existe na literatura, até citado por César Marques, que é um grande historiador do Maranhão, que ele fala sobre o estado do Maranhão, ele cita nome inclusive de 3, Demétrio, Valentim, Simão e Custódio, aliás 4 sobreviventes, que desceram, pegaram suas canoas, desceram o rio Turiaçu e vieram em direção ao litoral. E aqui no litoral, eles encontraram uma ilha e lá resolveram fixar a sua nova moradia, né? E aí nós temos o início do segundo povoamento de Turiaçu, que essa dita ilha é a ilha do Mutuoca. Então, Mutuoca, ele passa a partir de 1776, configurar como o segundo povoamento de Turiaçu. Mas esse primeiro momento da história de Mutuoca não dura muito tempo. O que acontece? 4 anos depois, a população de Mutuoca ela é vítima de uma epidemia de varíola. E aí estava matando todo mundo. E aí os sobreviventes, os moradores, disseram, achavam até que aquilo era uma maldição, coisa dessa natureza, e disseram, vamos sair daqui desse lugar. Então, grande parte da população de Mutuoca, no ano de 1780, procuraram um outro lugar para fixar, né? E o lugar encontrado foi a Ilha da Ribeira, que é uma ilha aqui próximo, no Igarapé da Ribeira, que é as margens aqui do Castanhal. Então nós vamos ter aí o terceiro núcleo de povoamento, 1780, que é o da Ribeira, certo? Que mais tarde, não sei qual foi o tempo que eles ficaram na Ribeira, mas não demorou muito, eles atravessaram o Igarapé para outra margem, a margem direita, e onde é o bairro do Castanhal hoje. Então, Ribeira e Castanhal é só um povoamento. 1780 começa o povoamento da Ribeira, que depois eles passam para o lado daqui e vão chamar de Castanhal. Por que chamar de Castanhal? Porque nessa região onde eles ficaram, tinha uma grande plantação de caju, de pé de cajueiros. E uma das atividades ali era colher castanha de caju. Então, por causa da grande plantação de caju que estava nessa outra região, nesse outro lado do Igarapé, é que esse povoamento recebe o nome de Castanhal. Então, de 1780 para cá, tem início o terceiro povoamento. Quando chega em 1801, 1802, a povoação do Castanhal, ela se muda para a parte central aqui da nossa cidade. Aqui às margens do nosso rio Carapanaí, que é esse rio que passa em frente aqui à nossa cidade, que é também chamado de São João. Por que eles se mudaram para aí? Porque nesse ano existia um português que morava nessa área sozinho, só um português chamado Manuel Fernandes. Então ele, em 1801, 1802, ele decide se mudar dessa área e procurar terras maiores, né, para ele desenvolver as suas atividades. Então, segundo a historiografia também, ele vai para a região onde é Capoeira Grande. Então, o local ficou abandonado. E parte da população do Castanhal se desmembraram, né, começaram a migrar para essa propriedade abandonada pelo português, Manuel Fernandes. E aí nós temos o início do quarto núcleo de povoamento. É onde vai começar aqui a montagem de uma estrutura, né, do nosso atual sítio urbano, com a construção da Igreja Matriz, que é a Igreja de São Francisco Xavier. Esse conjunto de prédios antigos, tudo eles têm data a partir desse momento. Mas o Castanhal continuou existindo como povoamento, como povoado. Tanto é que o Castanhal só deixa de ser povoado na década de 70. Ele é considerado bairro da nossa cidade, devido, né, à expansão dessa área do sítio urbano e que já estava bastante povoada, né? Então Castanhal só vai deixar de ser povoado na década de 60, na gestão do prefeito Hermenegildo de Freitas Miranda, que é o Miné. Então, os 4 principais núcleos de povoamento que nós temos é o Paruá, de 1616 até 1776, o segundo, Mutuoca, de 1776 a 1780,
Depois o Carapanaí Castanhal, que é de 1780 para cá, Castanhal. E agora o Carapanaí, que começa a partir desse tempo até hoje. A partir desse momento aqui que se forma, né, toda uma população, a formação de uma elite de grandes proprietários, a exemplo do Barão de Tromaí, que construiu aquele sobrado, um rico proprietário da região, aqui do Turiaçu, a família de Luiz Domingues, né, Luiz Domingues, Vigílio Domingues, que ainda tem a casa onde eles moram, ali na praça, que a gente chama Praça do Abacaxi, onde funciona a Escolinha Sagrada Família, e uma grande quantidade de pessoas, né, que vão, de ricos proprietários, Francisco Reis, um outro grande proprietário que estivemos, depois vem os damos, né, os imigrantes libaneses, né, como os damos, os molchereques, todo mundo vai se fixar nesse núcleo do Carapanaí. Então, a partir do núcleo de Carapanaí, nós dissemos que a ocupação do território de Turiaçu, a formação do território, ele se consolida com esses 4 primeiros núcleos, tá? Aí vem Capoeira Grande, é o registro mais antigo é Capoeira Grande, mas provavelmente pode ter uma outra região, né? Outros povoamentos até mais antigos de Capoeira Grande. Haja vista que houve várias correntes migratórias para toda a região do Turiaçu, não somente essa, inclusive que o núcleo do Paruá voltou a ser povoado no século XIX, 1805, por exemplo, existe uma citação de que existia o núcleo aqui de Turiaçu do Carapanaí e também o do Paruá, né? Com certeza, nesse período já tinha poucos índios, né? E aí o núcleo do Paruá ele volta a ser povoado novamente. E aí começa, Carlos, o processo de expansão desse território a partir desse núcleo, porque aqui forma o centro, né, a sede dos grandes proprietários, e eles têm propriedades em todo o território de Turiaçu, na região de Cândido Mendes, na região do Maracassumé, na região dos Campos. Existem vestígios da existência de vários engenhos nessas regiões todas de Turiaçu, que compreende do rio Turiaçu até o rio Gurupi. Inclusive, para reforçar essa questão da ocupação desse território, não só aqui do litoral, mas de todo o território de Turiaçu, nós temos estudo desenvolvido por pesquisadores do Pará, a exemplo da professora Suene Diana, que ela fala muito sobre a região do Turiaçu, que por ser uma região muito rica de recursos naturais, onde começa a agricultura no Pará, né? E a gente vai depois contar a história, como é que Turiaçu esteve no Pará, e depois volta para o Maranhão. Durante esse período em que Turiaçu esteve pertencendo ao Pará, houve muitos conflitos de interesses pela posse da região, porque era uma região muito rica de engenhos para a agricultura de uma forma geral. E até interessante destacar, o senhor que tem origens no Pará, que a produção do café no Pará ela tenha começado dentro do território do Turiaçu. Existe uma grande possibilidade, né? Porque existem vestígios de que a agricultura, e ela começa pelo café no Pará, ela tenha começado pela região do Turiaçu. Por isso é que tem muitos conflitos de interesse por essa região, que só vai acabar na metade do século XIX, quando, em 1852, Turiaçu volta a pertencer ao Maranhão. Então, todo o nosso território ele vai se consolidar a partir desses 4 núcleos. Tá? E aí nós vamos ter a formação de um território de mais de 27 mil quilômetros quadrados. E hoje só somos o quê? 2.622 quilômetros quadrados. Olha, de 27 mil quilômetros quadrados. É mais de 27 mil, porque é 27.400 e poucos quilômetros quadrados. Para 2.622, significa o quê? Que o nosso Turiaçu foi fragmentado bastante, reduziu bastante, perdemos muita coisa, muita riqueza, e isso nós vamos falar, inclusive, na próxima pergunta, né? Pois é, nós temos, como você observa, nossa gravação aqui ela está de forma muito natural, porque ao fundo você vê, passa o carro, passa a moto, passa um turiense que está vindo do trabalho, né? Muito, eu acredito que esse tipo de gravação aqui
Você pode identificar até um amigo, você olha, passou alguém ali que eu conheço na gravação, né? Então, assim, é uma história contada de Turiaçu, mas que você também acompanha, né, o movimento da cidade no final de tarde, tempo nublado aqui na cidade de Turiaçu, nesse 6 de dezembro. Então, assim, é uma naturalidade que você está acompanhando aqui, a nossa conversa na praça, né? E nós temos uma pergunta aqui ao professor Dezinho, que é a quarta pergunta. É isso, professor Dezinho, se eu não estou enganado? Né? Não, mas a quarta pergunta já saiu. Nós temos aqui a fragmentação do território e a área territorial atual a partir de 1886, né, professor Dezinho? Fragmentou bastante, né? Porque como você terminou dizendo aí que de 27 mil e alguma coisa para 2 mil e alguma coisa foi bastante fragmentado. E por onde estão esses fragmentos, professor Dezinho? Muito bem, pois é, então esse vasto território de Turiaçu, que se consolida a partir do último núcleo de povoamento, que é o do Carapanaí, né, que abrange até as dimensões, a confluência, né, do rio Gurupi, ele, a partir de 1886, começa um processo de fragmentação, de divisão desse território. Como? Com a formação de novos municípios. Então, 1886 até 1996, ou seja, 110 anos, nós vamos ter muitas mudanças na questão territorial de Turiaçu, nas suas fronteiras. E é claro que, como consequência desse processo de fragmentação, nós temos outros processos, né, da economia, que ela vai perder importância, né, vai se reduzir o seu potencial drasticamente, de uma forma geral, né? Mudanças da organização política, enfim. Então, esse processo começa em 1886 com o desmembramento do município de Carutapera. É o primeiro a se fragmentar. Em 1886 se torna município independente de Turiaçu. Mas tudo bem, até aí pouca coisa, né? Porém, esse processo eu costumo dizer que ele tem dois momentos, né? Ele tem os desmembramentos diretos, que eu chamo de primário, né? Os municípios que saíram direto do território de Turiaçu. Mas tem o desmembramento secundário, ou seja, municípios que já saíram dos novos municípios, tudo criado dentro desse território. Esse processo ele vai resultar na formação de 16 novos municípios. Por isso aqui de 27.400 e poucos quilômetros, nós vamos ficar agora só com 2.622, porque são 16 novos municípios que surgem dentro do antigo território de Turiaçu. Começa em Carutapera, quando é 1961, sai o município de Luiz Domingues, é desmembrado Luiz Domingues, antes de Luiz Domingues, Cândido Mendes, 1948, sai Cândido Mendes. 1961, sai Luiz Domingues, e 1965, Godofredo Viana. E aí nós vamos ter um espaço muito grande, né? Quando chega em 1987, desmembra de Turiaçu o município de Santa Luzia do Paruá, que é aquela região da BR de Maranhãozinho até Nova Olinda, né? De Vila Presidente Médici até Nova Olinda. Primeiro Maranhãozinho, inclusive. O que acontece? Então, em 1987, nós temos Santa Luzia sai. E aí que acontece, depois de um grande período, somente em 1996, é que vão ter outro processo de desmembramento, Turilândia. Só que no ano de Turilândia, surgem os demais municípios, vão se desmembrar, né? Vão se desmembrar de Santa Luzia, vão se desmembrar de Cândido Mendes, vão se desmembrar de Carutapera. Aliás, só retificando, Carutapera, Cândido Mendes, Santa Luzia e Turilândia, que são os desmembramentos primários. Os secundários são os outros municípios, como Amapá do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme, Boa Vista do Gurupi, Junco, Governador Nunes Freire, Maranhãozinho, Vila Presidente Médici, Nova Olinda do Maranhão. São os outros municípios, né, da segunda geração de desmembramento que ocorre de 1996, nesse ano. E aí o que acontece? Nós temos aí, né,
um município fragmentado, eu não sei se outro município do Maranhão teve tanto processo de fragmentação como o nosso. Talvez por causa realmente da potencialidade econômica que tinha toda essa região. Todo mundo quis tirar um pedaço para si, né? Provavelmente seja essa, né? Nós temos o registro do conflito entre Pará e Maranhão, e depois nós vamos ter, dentro do nosso próprio território, com a volta de Turiaçu para o Maranhão, em 1852, né? Lembrando que Turiaçu esteve integrado ao território do Pará de 1772 até 1852, exatamente 80 anos, tá? Porque em 1772 o Pará ele é desmembrado do Maranhão, ele é criado, separado do Estado colonial do Maranhão. E o rio Turiaçu é o nosso limite entre Pará e Maranhão. Então, em 1852 é que Turiaçu volta para o Maranhão e o seu limite passa a ser o rio Gurupi, o limite entre o Pará e o Maranhão. Então, todo o território entre Gurupi, o rio Gurupi e o rio Turiaçu, ele vai ser fragmentado a partir de 1886 até 1996, 110 anos, um processo que trouxe consequências muito fortes para Turiaçu, né? Sobretudo na nossa economia, porque nós já fomos um dos municípios com grande potencial de produção agrícola, de tudo, mineração. Nós tivemos vários ciclos, vamos falar isso em outro momento, sobre o desenvolvimento econômico. Então nós temos uma região de grande potencial e que nós vamos perder tudo isso com esse processo de fragmentação. Fragmentou o território, fragmenta a economia, leva à decadência do processo econômico, e hoje nós somos um Turiaçu só visto como um grande produtor do abacaxi, né? Mas de uma história muito rica, né? Muito forte, de uma cultura também muito importante, que nós precisamos contar para a população, e graças a Deus, através deste canal, nós estamos fazendo isso, né? Dando essa contribuição para a população de Turiaçu e para o Maranhão todo. Que é como eu digo, Carlos, o Turiaçu ele precisa entrar na historiografia do Maranhão. Todas as vezes que a gente pesquisa sobre a história do Maranhão, aparece muito pouco Turiaçu. Turiaçu só vai aparecer quando se fala de comunidades quilombolas, porque aqui foi muito forte. Vamos contar essa história depois. Agora com a questão do abacaxi, fora os outros tipos de abacaxi. Mas, assim, como um lugar mais importante deste Maranhão, grande produtor, tivemos vários ciclos, um lugar de políticos importantes, tivemos governador no Maranhão, vice-governador do Maranhão, deputados no Maranhão, todos de Turiaçu, turienses, né? Turiaçuenses. E a gente precisa contar essa história. Então, Turiaçu precisa entrar na literatura do Maranhão, configurar, como disse o professor Robson, ele merece ter o seu reconhecimento, né, na comunhão nacional, e é isso que nós estamos fazendo através destes documentários, dessa conversa muito boa, proporcionada pela rádio, pela TV Turiaçu. Muito bem, você acompanhou mais um capítulo da história de Turiaçu, e o interessante dessa história é que os próximos capítulos, os próximos vídeos que serão gravados, você vai ficar cada vez mais inteirado dos assuntos. O próximo assunto, vamos falar de política. Esse assunto é a organização política desse município, como se deu. Com a palavra vai estar o professor Dezinho. Quero já agradecer a você e pedir mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e fortaleça. Professor Dezinho, muito obrigado mais uma vez, aguardo você nos próximos. E não poderia a gente começar a falar da terra do melhor abacaxi do Brasil com uma roupa alusiva ao abacaxi. Muito obrigado a todos e próximos encontros. Muito bem, um abraço.